Olá, boa noite. Boa noite a todos os internautas ligados no canal da TV UEP, aqui pelo YouTube, e aos seguidores também da página do Monocrédito do Facebook. Meu nome é Leandro Diniz, faço parte do Movimento Espírita de Castanhal, e hoje nós estamos iniciando a Jornada Espírita Castanhalense online, cujo tema é Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa jornada é justamente feita em comemoração ao aniversário de desencarne de Allan Kardec no mês de março, mas devido ao momento da pandemia que nós nos encontramos, por todos nós estarmos passando por isso, não foi possível realizar na data prevista. E aproveitando também, nós estamos tendo a oportunidade de juntos comemorarmos os 114 anos da União Espírita Paraense, através dos recursos que a internet nos oferece. Na noite de hoje, nós vamos ter a nossa querida e amada companheira, doutora Naeli Ferreira, trabalhadora atuante dentro do movimento espírita aqui de Castanhal, falando para nós sobre o tema Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Mas antes, faremos uma breve oração e desde já peço que todos já comecem a mentalizar a imagem de Jesus Cristo, fechando os olhos e sentindo essa paz, essa harmonia. E dizer, amado Mestre Jesus, obrigado por esse momento. Obrigado, meu Mestre amado, nesse convite, por tu estás conosco, nessa caminhada, nessa existência, da qual nós estamos. E queremos te dizer que nós te amamos, Mestre amado. Te amamos muito. E sabemos no nosso coração que tu também nos amas. Fica conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim. Agora, gostaria de convidar nossa querida irmã Naeli Ferreira para falar para nós sobre o tema Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. É com a senhora, doutora, a palavra. Muito obrigada. Boa noite a todos que nos assistem pelos canais da internet. Muito obrigada pelo convite. É uma grande responsabilidade nossa falar de Jesus. A gente sabe que é muito difícil, mas nós aqui vamos estudar um pouco, bater um papo a respeito de Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, e quem sabe trazer um pouquinho mais de luz, de pensamento, de reflexão a respeito desta frase de Jesus, que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós pedimos permissão a vocês para ler o capítulo 14 até o item 12, porque vai ser de muita utilidade para o entendimento daquilo que a gente vai estudar agora. Por favor, o primeiro slide. Pode passar. Segundo slide, isto. Para que a gente possa entender esta frase de Jesus, nós precisamos ir buscar o contexto, como foi que aconteceu, como foi que ele falou, onde ele estava. Então, nós sabemos que Jesus, nos seus últimos dias de vida na Terra, ele estava em Jerusalém com os apóstolos e ele dizia aos apóstolos, nesta reunião, que foi conhecida como a Última Ceia, que a sua hora chegara e que ele iria partir. Vocês imaginem, então, os apóstolos, esses 12 companheiros que viveram profundamente, intensamente, durante os 3 anos em que Jesus esteve pregando a sua mensagem. Imagine como eles estavam. Como estava o coração desses companheiros? Ansiosos, confusos, com medo do futuro. O que seria deles, não é?
o que seria deles? Era uma questão existencial. Então, Jesus, quando viu o estado emocional dos apóstolos, ele fez uma redefinição de si mesmo, projetando em nós o que ele é e nos fazendo refletir nossas próprias vidas. Então, o próximo, por favor. Eu vou ler. Peço permissão para vocês, o capítulo 14 do Evangelho de João, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Felipe. Quem me vê, vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, são estas as palavras que estão no Evangelho de João, no capítulo 14 até o item 12. Próximo slide, por favor. Vamos entender um pouquinho esses conceitos, quando Jesus diz eu sou, não é? Então, eu sou vem o sou do verbo ser, existir, acontecer. E ela é uma expressão grega, ego eimi, não sei se é assim que a gente pronuncia, mas é uma expressão grega que denota, neste caso, quando Jesus diz eu sou, uma autodefinição de si mesmo, a sua autoidentidade. A gente lembra quando ele estava conversando com os fariseus, que os fariseus estavam querendo, de alguma maneira, encontrar algo que pudesse permitir com que eles fizessem o que queriam com ele. Ele falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus, nesse momento, estava dizendo que antes de Abraão, ele já existia, ele já acontecia. Ele afirmou, portanto, a sua pré-existência eterna e a sua própria divindade. E, consequentemente, afirmou também a sua autoridade. O caminho, o que nos diz a respeito esta palavra? O caminho é uma trilha, é uma vereda de vida. Nós tomamos uma decisão de seguir, de trilhar por aquele caminho para chegar a algum lugar. Lembrando que a primeira igreja, digamos assim, de Jerusalém era chamada a Casa do Caminho, né?
E é nesse caminho, nesse caminhar, nesse trilhar que nós vamos conhecer a verdade, pela vivência, pela experiência que nós vamos ter trilhando este caminho. E a verdade? A verdade é a afirmação do que é correto, segundo diz o dicionário, daquilo que é seguramente o certo, que está dentro de uma realidade que é apresentada. Mas a verdade, nós andamos atrás dela. Filósofos, cientistas, religiosos. E a nossa doutrina nos ensina que existem dois tipos de verdade. Uma verdade relativa, que é aquela em que nós vivemos, porque não temos sentido necessário para compreender a outra, que é a verdade absoluta. E é só a verdade, ela só é conhecida quando a gente caminha, pelo modo de caminhar este caminho, pelo nosso comportamento de caminhar durante a nossa vida nesse caminho. E a vida? A vida é uma palavra que vem do latim vita e que significa existência, que é um estado de incessante atividade muito comum aos seres organizados. Mas Jesus, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não se refere a essa vida biológica dos seres organizados. Ele se refere à vida espiritual. Então, a gente conclui, entendendo esses conceitos, que essas palavras de Jesus constituem uma síntese da sua missão e da sua identidade eterna. O próximo, por favor. Como é que é o entendimento comum dessa passagem do Evangelho? Ela se refere à pessoa de Jesus. Considera a pessoa de Jesus como um exemplo individual, como um modelo que nós precisamos seguir. Seus ensinamentos, suas máximas, suas instruções, são meios que nós podemos utilizar para nos conduzir ao conhecimento da verdade eterna, não é? E a vida se entende que Jesus é o representante da vida perpétua. Esse é o entendimento comum, a interpretação de muitos de nós. E aqui existe, em continuidade com a fala de Jesus, que ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, existe um aspecto exclusivista. Veja só, porque muitos de nós achamos, entendemos e acreditamos que Jesus é único e suficiente Salvador, único mediador entre Deus e os homens. Aspecto exclusivista, mas nós sabemos que Jesus incluía, ele nunca excluiu ninguém. Então, vamos deixar para depois, para a gente poder estudar isto um pouco mais. O próximo, por favor. A história vai nos apontar o momento em que houve uma mudança na interpretação dessas palavras, porque até então, no início do cristianismo, nós entendíamos de forma diferente. Em 312 d.C., Constantino, o imperador do Império Romano Oriental, ele instituiu o cristianismo como doutrina oficial, não é? De Roma. E convocou o concílio ecumênico, que foi realizado em Niceia, hoje Turquia, né? E que foi de fundamental importância para a definição de dogmas doutrinários. A partir daí, o caminho, ele não é mais visto como uma experiência do ser, como algo que você precisa vivenciar, mas ele começou a ser visto, passou a ser visto como uma moral instituída. A verdade passou a ser vista como um corpo de doutrina,
e não como algo que você precisa encontrar dentro de si quando anda no caminho. Daí a gente ouve dizer que fora da igreja não se conhece a verdade, não há salvação. E a vida passou a ser entendida como um testemunho, isto é, como uma atuação, um desempenho, uma afirmação, uma performance nossa. Mas nós vemos que isso aí não deu certo. Em 1.700 anos de sistematização doutrinária, condicionante e dogmática. Porque se assim fosse, essa interpretação fosse verdadeira, nós já estaríamos caminhando muito mais alto. O próximo, por favor. Muito bem. Eu vou me basear naquilo que eu vou falar daqui para frente, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3, quando fala assim: ele, Jesus, vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é aquela que transcorre na terra, e sim o que é vivido no reino dos céus. Vier ensinar-lhes o caminho que a este reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentir esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, Jesus não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades, que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Então, aí está. Jesus não pôde dizer tudo. Por quê? Porque nós ainda não tínhamos amadurecido o suficiente para entender algumas verdades. E é bem por isso que Emmanuel nos diz no livro Opinião Espírita, no capítulo 2, que Jesus é a porta por onde nós podemos passar para um mundo diferente, para um mundo melhor. Mas Kardec é a chave que abre esta porta. Então, nós vamos, baseado nisso, fazermos uma outra interpretação, próximo, por favor, que absolutamente nós não queremos dizer que seja verdadeira, porque nós sabemos que a verdade verdadeira nós ainda não a obtemos. Tudo é relativo. Aqui na nossa Terra, no nosso mundo, os seres humanos têm a verdade, sim, mas essa verdade é relativa ao nosso aprimoramento espiritual, ao grau evolutivo em que cada um de nós nos encontramos. Então, qual seria o sentido oculto destas palavras? Na questão 851 do Livro dos Espíritos, ela nos diz que a fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito a encarnar-se de sofrer esta ou aquela prova. Então, cada indivíduo é autor do seu próprio destino. Todos nós sabemos disso. Cada espírito executa o seu caminho. Deus nos dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Ele nos deixa, portanto, toda a responsabilidade dos nossos atos e as consequências que advêm dele. Então, pode ser Jesus o meu caminho, o seu caminho, o caminho de todos? Não. Somente eu tenho que percorrer os caminhos que o meu eu superior precisa experimentar nas suas várias encarnações. Porque só assim ele vai atualizar a sua sabedoria plena e vai se libertar das vidas sucessivas.
Nós não queremos absolutamente polemizar. O que nós estamos colocando é vendo, ouvindo, percebendo, sentindo que pode haver um sentido oculto nesta frase de Jesus. O próximo, por favor. Quando Jesus se encontra com Pilatos, quando ele é levado a Pilatos, logo depois que o prendem, Pilatos faz uma pergunta a ele: o que é a verdade? E Jesus fica calado. Como é que ele iria explicar para Pilatos o que era verdade? Se ele não conseguia explicar para os apóstolos que conviveram 3 anos com ele intensamente os seus ensinamentos. A verdade, ela não é um conceito, a verdade é uma questão subjetiva, existe dentro de nós, no nosso relativismo humano. E ela é experimentada dentro de cada um de nós. É por isso que Jesus, naquele momento, disse para os seus apóstolos que ele é a verdade, porque a verdade está dentro dele. Assim como nós um dia diremos também, eu sou a verdade, porque ela estará dentro de nós. Nós não temos ainda sentidos, como nós dissemos ainda agora, de perceber a verdade absoluta. O próximo, por favor. A vida verdadeira, que não é a vida biológica, não é? A vida verdadeira e eterna é aquela que é manifestada na partícula espiritual que está presente em todo ser vivo. Criação de Deus, criação do absoluto, criação da inteligência suprema de todas as coisas. Essa partícula, ela vai percorrer um caminho muito longo, não é? E dentro dela existe um impulso, uma força íntima, permanente, invencível. É nesse caminho que ela deve encontrar dentro de si mesma a verdade eterna do Espírito. E depois que ela encontra essa verdade compatível com o seu próprio desenvolvimento emocional, espiritual, mental, ela vai realizar união com o onipotente, com a consciência cósmica, que é a mantenedora da vida eterna. Este é um caminho longo, que cada um de nós temos feito há muitos milênios. Passamos de mônada espiritual, hoje, para espíritos vestidos na carne, vivendo as experiências humanas. O próximo, por favor. Mas quais as condições que nós temos que ter para percorrer esse caminho? O que é necessário, não é? Para que a gente chegue progressivamente a essa verdade imutável? Nas palavras de Jesus, nós vamos encontrar resposta a esta pergunta. Quando ele fala em pobres de espírito, indicando aquelas pessoas que nada tem que perturbe suas almas. Elas não têm inveja, não têm ódios, rancores, não têm o véu da ilusão, maia, como diz os hindus, né? Não tem vingança, enfim, o seu coração é pleno de bem, mesmo que nem sempre, às 24 horas do dia, elas pensem somente no bem. São os puros de coração que verão a Deus, não é verdade? Quando a gente vê uma pessoa, seja ela rica, pobre, mulher, homem, letrado e iletrado, quando a gente vê uma pessoa com maus sentimentos, essa pessoa não alcançou essa pureza de coração. Então, é impossível para ela experimentar a verdade. É impossível que ela olhe dentro de si e encontre a chave onde está a verdade anterior. É tão impossível como passar um camelo pelo buraco de uma agulha, como nos fala Mateus.
O próximo, por favor. E como? Como é que nós vamos caminhar este caminho? O nosso companheiro, Alberto Almeida, falou recentemente sobre a meditação em tempos de crise, em tempos de Covid-19, né? E nós agora vamos repetir um pouquinho do que ele falou. Como é que nós chegamos, não é? Adentramos neste caminho para abrir essa porta. Então, o próprio Jesus nos diz em Mateus: entra em teu aposento, fecha portas e janelas e em silêncio adora o teu Pai que está nos céus. Entre em teu aposento significa o nosso interior, o mais profundo da nossa alma, do nosso ser. Nenhum espírito superior, por mais amor que ele nos tenha, pode realizar essa tarefa por nós. Nós precisamos fazer isso. Jesus nos ensinou como fazer e nós ainda não aprendemos. Fecha portas e janelas significa apague, silencie os seus sentidos, não é? Abstraia-se de todo pensamento que possa distraí-lo daquilo que você escolheu fazer. Não deixe na sua mente qualquer pensamento ou ideia mundana, estranha ao propósito, ao seu propósito de meditação. E em silêncio, adore seu Pai, adore o Pai que está nos céus. Então, eu queria falar um pouquinho a respeito do silêncio interior, porque fazer silêncio exterior, eu posso fazer aqui, me calar e não falar nada. Mas, lá dentro de mim, a minha mente, os meus pacientes, os meus pensamentos, eu costumo dizer, que estão como macaquinhos pulando de galho em galho. E muitas vezes fazendo julgamento, crítica, né? Então, esse silêncio interior é muito importante. Ele começa com a respiração. Nós necessitamos estar atentos ao que acontece no nosso corpo físico, nos nossos pulmões, com a entrada do ar, a saída do ar dos nossos pulmões, para que a gente possa adentrar neste aposento, fechando portas e janelas e em silêncio adorar o Pai que está nos céus. O próximo, por favor. Adorar. O que significa adorar? Significa amar. Amar sem pretender recompensas materiais nem espirituais. É o fluido espontâneo de puríssimo amor, esse sol interior que nos fala o Evangelho, que nasce do mais profundo do nosso ser. Pai significa a essência da origem de nossa vida, que está nos céus. Que são céus? O fluido cósmico universal, essa substância sutil de onde surgem todas as coisas, de onde surgem todos os seres. Emmanuel, André Luiz, principalmente nos fala em o hausto do Criador, onde existe poder e glória, é a luz da consciência maior. Todos os seres, sem exceção, têm que passar, vida após vida, por esse caminho que muitas vezes a gente considera doloroso. Doloroso porque nós ainda não entendemos a questão da dor. Pode existir o sofrimento sem dor e a dor sem sofrimento. Porque é um caminho para o progresso eterno. Quando nós aprendermos verdadeiramente a deixar sair de nós esse fluido espontâneo de puríssimo amor, nós não precisaremos mais da dor, do sofrimento que conduz ao progresso. O próximo, por favor.
E temos a prática, a mentalização, continuando aquilo que nós estávamos falando, o como, não é? Concentrando o pensamento no sol eterno de verdade permanente e dizendo para nós mesmos, sentindo profundamente, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sentindo que nós estamos recolhendo da inteligência suprema que existe permeando e unindo todos e todos no tempo sem limite, a vida, a consciência progressiva, que segue um plano divino de aperfeiçoamento de todas as formas, humanas ou não. O próximo, por favor. E agora uma coisa polêmica, finalizando a frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Na nossa interpretação pequena ainda, por estarmos num nível evolutivo ainda não amadurecido, a gente acredita que isto não se relaciona a nenhuma religião. Porque senão Jesus estaria excluindo todos aqueles indivíduos que não são cristãos, que não o conhecem. E são muitos, como nós vamos ver no slide próximo, que existem muitas religiões. O cristianismo tem pouco mais de 2 bilhões, é a maior religião do mundo. E os outros? Nós sabemos que nós somos quase 8 bilhões, quase 8 bilhões. Falta um pouco para chegarmos aí. E esses outros irmãos? Que não são ovelhas do rebanho. Onde eles ficariam? Jesus iria excluí-los? Mas ele nos dá a resposta uma vez mais quando diz, por meio do Filho conhecerá o Pai. Ou seja, é necessário que o Filho do Homem físico, nós, o Filho do Homem, busque o Filho espiritual de Deus, que é o nosso espírito pessoal, diretor eterno da nossa própria vida. Nós, a nossa missão aqui na Terra, especialmente nesses últimos tempos desta civilização que está nos seus estertores, a nossa missão é alcançar a união consciente com esse espírito pessoal. Mediante um esforço firme, uma vontade firme. E este, sim, é o único caminho que vai nos conduzir à obtenção da consciência da existência da verdade absoluta, do Deus Supremo, da inteligência suprema. E quando nós reconhecermos o nosso caminho, quando a gente tomar contato com a verdade absoluta dentro de nós chegaremos a ter a vida plena. Então, estaremos no reino dos céus. Este reino que a gente considera fora de nós, ele já está dentro de nós, mas não é encontrado. E eu costumo dizer que nós jogamos a chave fora. Kardec veio nos permitir que nós encontrássemos essa chave. O reino de Deus está dentro de nós, embora não seja conhecido ainda. E aí sim, toda a ciência divina nos será revelada. O próximo, por favor. Aqui nós vimos, por exemplo, as principais religiões que eu falei ainda agora para vocês. O Espiritismo está em 8º lugar. Os adeptos aproximados, 13 milhões de adeptos no Brasil, 1,3% da população brasileira é espírita.
E nós temos vários outros, o judaísmo, o sikhismo, o budismo, a religião tradicional chinesa, que é uma mistura de confucionismo, taoísmo, budismo e mais outras, o hinduísmo, não é? 900 milhões de adeptos, o islamismo que tem crescido muito, não é? Tem muitos muçulmanos disseminados pelo mundo todo. E é interessante aqui o cristianismo, por isso eu coloquei isto aqui, ele cresceu mais, não foi na Europa, não foi nas Américas, mas sabe onde ele cresceu mais? No sul do Saara, naquilo que nós consideramos a África subsaariana. De 1910 para cá, a população cristã dessa região saltou de 9 para 516 milhões de adeptos. É bem interessante isso. O próximo, por favor. Aqui nós falamos do sentido para a vida. Quando nós fazemos essa viagem para dentro de nós mesmos, nós deveríamos nos perguntar: quem sou eu? Qual o caminho que eu tenho andado? Que verdades eu estou seguindo? Tem a minha vida algum sentido? Eu já dei significado, sentido à minha vida? Será que nós aproveitamos esse tempo de isolamento social, esse tempo em que nós estamos sós, digamos assim, para fazer essa viagem interior, encontrar um sentido para existir? Porque esse sentido de existir, ele vai nos orientar na vida. Viver as experiências escolhidas ou não, porque algumas são consequências dos atos do passado, o que não deixa de ser uma escolha, porque quando nós praticamos um ato qualquer, nós temos as consequências. É aquela questão da lei da ação e reação, muito unida com o livre-arbítrio que nós acabamos de falar no início. Então, viver essas experiências escolhidas ou não, com paciência e resistência, sofrendo as consequências de algo, sabendo que esse algo não é castigo, é depuração, é regeneração. E mais, algo muito importante, saber que cada célula do nosso corpo humano, do nosso corpo físico, que são trilhões de células, cada uma delas existe um princípio inteligente. E algo importantíssimo, nós somos responsáveis por cada princípio inteligente do nosso corpo. Então, meus queridos, encontrar o sentido para a vida com o entendimento correto, pensamento correto, a linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta, como nos dizem os nossos irmãos, no nobre caminho óctuplo do budismo. O próximo, por favor. Então, vamos recapitular tudo aquilo que nós falamos. O que é vida para Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Não tem a ver com conceitos, mas tem a ver com experiência. Em João, no capítulo 7, versículo 14, está escrito assim, palavra de Jesus: se alguém quiser saber se a palavra que eu disse é verdade, pratique-a. Caminho para Jesus, o que é? É a vereda, é a trilha do experimento. Portanto, não é unicamente uma religião, porque você pode experienciar até sem religião. Você pode trilhar esse caminho sem religião, não é?
Para ele, o conhecimento experiencial, existencial, precisa ser vivenciado e vivenciado individualmente. Você tem o seu caminho, eu tenho o meu caminho, cada um de nós temos o nosso caminho. E o que é verdade para Jesus? Ele repetiu muitas vezes e continua a nos repetir. Ele disse: perdoe até 70 vezes, 7 vezes. Ame e não se preocupe com nenhuma lei, pois a consciência não transgride. Se você tiver consciência de si, de quem você é, da sua tarefa consigo mesmo e com a contribuição para com aqueles que lhe rodeiam, você não vai transgredir, porque a sua consciência, ela vai lhe indicar o caminho. Faça ao outro que gostaria que lhe façam. Não julgueis, não demonizeis ninguém, não diga que o outro vai para o inferno porque ele não entende como você entende as palavras de Jesus. Acolha, seja compassivo e oriente, se a pessoa quiser a sua orientação. Seja prudente, sensato em relação à própria realidade. Nesse momento de crise, nós precisamos muito da prudência, da sensatez. Nós temos que contribuir para que essa onda passe logo. Que ela passe logo. É na contribuição de cada um que isso vai acontecer. Seja discreto ao orar. Saiba que o amor do Pai por você é o mesmo que Ele tem por aquele que você ainda não consegue amar. Então, o outro está mostrando Deus para você. E era isso que Jesus queria que os apóstolos vissem, o Pai nele. Portanto, a verdade, ela deve ser a aplicação do amor em nossas relações. Isto Jesus nos referiu muitas vezes e continua a nos incitar o verdadeiro amor. O próximo, por favor. Portanto, nós podemos concluir que caminho, verdade e vida podem até ser sinônimos no Evangelho, porque querem dizer a mesma coisa. É a mesma finalidade, é a mesma luz. Está nos chamando a olhar para dentro de nós, encontrar o nosso caminho, encontrar a nossa verdade, o sentido da nossa vida, saber quem somos e o que estamos fazendo aqui. E eu gostaria, mais uma vez, peço permissão para ler no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9, quando Allan Kardec escreve: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Este momento já está aí. O futuro já chegou. A nova era, como a gente fala, já está aí. A terra de regeneração já está aí. Embora nos seus albores a gente ainda não vê a luz do planeta de regeneração, mas a gente já pode perceber, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, já podem perceber uma leve claridade se aproximando. Então eu queria encerrar essa nossa conversa lembrando que onde Deus nos colocou, onde Deus colocou você, você é único, você é especial. Você é filho de Deus.
Você merece ser feliz. Você nasceu para isso. Esse é o propósito da existência. Progredir, ser feliz. E a felicidade reside em cada um. Ela já está dentro de nós. Não é uma coisa utópica. Você só precisa encontrá-la. A felicidade é deste mundo. Quando nós olhamos com os olhos espirituais para saber o sentido da nossa vida. Então, era isso, meus queridos, que eu queria falar a vocês. Eu espero que tenha sido claro, né? Clara. E esta é uma interpretação nossa. Eu utilizei muitas coisas que nós encontramos. Felizmente, nós encontramos muita coisa boa na internet. Coloquei muitas coisas minhas também, né? E agora nós vamos partir, talvez, eu não sei, quem sabe é o Leandro, vamos partir para as perguntas, não, Leandro? É isso mesmo, doutora. Maravilhosa palestra, bem esclarecedora para todos nós nessa noite, e principalmente nesse momento em que o nosso planeta Terra está vivenciando, e a Sandra Borba fala que não é isolamento social que nós estamos no recolhimento social dentro dos nossos lares, para vivenciarmos com os nossos familiares, já que o lar é o nosso laboratório de exercício, na verdade. Então, a gente está passando por esse momento, por esse exercício. Doutora, chegou aqui umas perguntinhas para a senhora no meu PV, pelo WhatsApp. E a pergunta aqui, primeira que eu quero fazer para a senhora, é da Heloísa. Mas, antes de fazer essa pergunta, nós sabemos muito, a doutrina espírita vem nos revelar, que possuímos 3 ordens, não é verdade? Categorias de espírito, né? Primeira ordem, segunda ordem, a terceira ordem. A terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Eu acho que a gente está lá ou deve estar chegando na segunda ordem, que é os espíritos benévolos. Acho que a gente já está entrando, né, doutora, nessa segunda ordem. E a primeira ordem, que é os espíritos puros, né? E nós percebemos também que o Kardec já veio nos falar que ao chegarmos nessa primeira ordem, a essa categoria de espíritos puros, inicia-se uma nova jornada que é para nos tornarmos espíritos crísticos, né? Ou seja, a gente pensa que vai se aposentar, né, na primeira ordem, mas não, né? Continua a caminhada evolutiva. E dentro desse pensamento, desse raciocínio, a pergunta é a seguinte: o caminho que devemos percorrer até alcançarmos o patamar de Jesus, que é o patamar de um espírito crístico, está relacionado à reforma íntima do ser, tão falada dentro do espiritismo? Não resta dúvida que sim. Reforma íntima é muito realmente falada. Eu acredito que é muito falada e pouco experienciada, né? Porque nós ainda nem conseguimos meditar. Nós nem conseguimos ainda respirar direito, que é o primeiro momento da meditação. É o início, aquilo que nos leva à meditação, à paz interior, ao equilíbrio daqueles trilhões de células que existem no nosso organismo. Então, a reforma íntima é algo extremamente importante. Mas nós jamais faríamos ou faremos a reforma íntima sem que nós nos conheçamos. Para nós reformarmos algo, a gente precisa conhecer esse algo. Ninguém reforma o que não se conhece. Então, o primeiro passo é conhecer-se. E o conhecimento de si mesmo começa com a respiração, seguida da meditação. Professora, doutora, desculpa. Tem uma pergunta aqui, mas a pessoa pediu para não se identificar, mas eu vou tentar fazer ela, né? Que é meio assim, da maneira como ela escreveu. Mas, pelo que eu entendi, são 2, né? A senhora falou sobre a religião e os seus adeptos
E uma dessas perguntas é: qual é realmente o papel da religião para o ser humano? E Sim. dentro também dessa pergunta, doutora, há uma outra também dessa mesma pessoa. Qual é o papel da doutrina espírita para as religiões e para o mundo de regeneração? Muito bem. Qual o papel das religiões? Religião significa religação, religação. Vale dizer que nós estamos, então, desligados, não é, do Pai. Religião é a religação com o Pai. Nós estamos desligados disso. Alguns dizem que nós nos desligamos desde Adão e Eva, não é? Quando, daquela história do pecado original, que a doutrina espírita nos explica muito bem. E essa religação só seria feita para a maioria dos seres humanos através das religiões. E como nós somos criaturas que já vivenciamos várias caminhadas, não só aqui na Terra, nós já trilhamos muitos caminhos noutros planos existenciais, já vivemos muitas experiências, somos diferentes uns dos outros exatamente por isso. Nós somos idênticos na essência, porque fomos criados por Deus todos, com as mesmas possibilidades evolutivas, com as mesmas possibilidades de progresso, mas nós somos diferentes pela caminhada que tivemos. Então, muitos de nós ainda precisamos de religião para nos ligar ao Pai. Por exemplo, quando você acende uma vela, a doutrina espírita nos diz que nós não precisaríamos, não é, de velas para fazer essa religação, mas existem irmãos que só se ligam ao Pai se houver uma vela acesa. Não é verdade? Isto é uma verdade para eles, é uma crença deles que nós necessitamos respeitar absolutamente. Porque é uma forma de religação. É uma forma que eles encontram para poder fazer essa ligação do ser que existe dentro de nós com os parâmetros superiores do universo. Então, todas as religiões são muito boas. Porque elas são caminhos variados e você escolhe o caminho que você quer seguir. E quem faz, digamos assim, os problemas que existem em todas as religiões é o adepto. É aquele que não entendeu os ensinamentos. Mas todas as religiões são respeitáveis e aceitáveis. Né? Nós temos que respeitá-las todas. E em relação ao que a doutrina, não é? Significa para o mundo de regeneração. A doutrina significa uma chave. A doutrina, como nos diz Emmanuel, é a chave que abre a porta para que nós entendamos a porta como se fosse Jesus, simbolicamente, isto é, os ensinamentos dele, tudo aquilo que ele veio trazer para esse mundo melhor. O que eu gosto mais na doutrina espírita, o que me fez mais ser espírita, é a orientação, o esclarecimento que ela nos dá, que vai de encontro à mente, de encontro ao coração, para a nossa melhoria espiritual, para a nossa reforma íntima, como você falou. As religiões, a função delas, todas, deveria ser este: fazer um adepto melhor dentro dela do que fora dela. Então, a melhor religião, como diz o Dalai Lama, não é verdade? É aquela que faz de você uma criatura melhor. Então, no mundo de regeneração, as chaves que nós encontramos
no caminho que trilhamos são muito importantes para que a gente possa contribuir com este mundo. Porque o mundo só regenera se nós fizermos a regeneração. Se cada um de nós fizermos a nossa parte. Muitas vezes a gente espera isso do governo, mas nós temos que olhar para nós. O governo precisa sim olhar para o seu povo, mas a regeneração começa em mim. A mudança que eu quero para o mundo precisa começar primeiro em mim. Tem mais uma pergunta aqui chegando, mas eu vou ler uma outra pergunta que chegou dentro dessa sua colocação acerca do mundo de regeneração. E a pessoa perguntou para mim se pode afirmar que nesse mundo de regeneração nós, os seres humanos, terão mais consciência da sua essência, que é a essência espiritual? Com certeza, sim. Para aqueles que ficarem no mundo de regeneração. Porque muitos já escolheram não ficar. Muitos já escolheram sair. É a escolha de cada um. Então, nós escolhemos os caminhos. Então, nós escolhemos ficar ou não no mundo de regeneração. Muitos de nós iremos, ao desencarnarmos, para mundos, quem sabe, um pouco superiores à Terra. Aqueles que já trabalharam para merecer isto. Muitos ficarão nessa nova Terra que está se formando, com essas novas crianças maravilhosas que estão surgindo, porque são elas que vão mudar tudo. São elas, não é, os artífices desta mudança. Mas outros, uma grande parte, talvez, quem sabe, ninguém sabe, só Deus o sabe. Muitos irão para mundos mais primitivos, condizentes com o nível evolutivo, com a sua vibração espiritual. Isso não é, como bem se diz e se repete, castigo, muito pelo contrário. Isso aí é oportunidade regenerativa, né? Então, realmente, o mundo de regeneração já está aí. Nós já estamos nele. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Cabe a nós. Só a nós. Jesus nos disse como. Para isso ele veio. E nós precisamos fazer o que nos cabe. Doutora, chegou mais uma outra pergunta, mas acho que a senhora talvez tenha respondido, mas é bom sempre fazer, né, doutora? É uma pergunta da Ana. Nós já ouvimos falar sobre o mundo de regeneração, sobre essa transição planetária que vinha acontecendo, e que o Haroldo Dutra, em uma das suas lives, nos falou que o que acontece é que agora ela se tornou materializada diante dos nossos olhos, né? Saiu do plano espiritual para se tornar agora visível aos nossos olhos humanos ainda. Então, a pergunta que é feita é: a transição planetária está aí, todos os espíritos falam isso, e que o mundo de regeneração ainda vai demorar para ser implantado na Terra. Esse mundo regenerador, ele será de regeneração a partir da Terra ou a partir de dentro de nós? Bom, para a Terra mudar, a gente tem que mudar. Somos nós que estamos na Terra, somos nós que somos a população da Terra, são os seres humanos que fazem o planeta. Quando a gente diz que o mundo de regeneração já está aí, e isso é corroborado no Evangelho, ou nas obras de Kardec, melhor dizendo, na Gênese, né? Em que se diz que já teria começado há 100, 150 anos atrás, antes da publicação da obra. Só que nós, na nossa, digamos que seja
corrida, a gente quer tudo ao mesmo tempo, a gente quer tudo na hora, o pão, queijo, queijo, tem que ser agora. A gente acha que é algo que vai vir da espiritualidade, como diz o nosso companheiro, para a Terra. Assim, pum. E não é dessa forma. De forma alguma. Tudo é muito lento. Kardec diz que é uma revolução moral. É lento. Ninguém pense que a regeneração, que a gente já pode dizer, a Terra está absolutamente regenerada. É um planeta já regenerado. Ninguém pode dizer isso daqui a 10, 20, 30, 100 anos, não. Nós teremos muito mais tempo. Gente, vamos imaginar uma coisa. Jesus veio há 2000 anos para nos falar do Pai. Quem era o Pai? E do amor, esse sol interior que deve rever e estar nas nossas relações. É aquilo, é a força que está entre nós, que precisa estar entre nós para que a gente possa se regenerar. Jesus vem falar isso há 2000 anos, gente. 2000 anos. Será que nós, em sã consciência, podemos responder que nós já seguimos em 2000 anos as mensagens de Jesus? Como é que nós queremos que venha algo de um lugar para cá, para a Terra? Não vai vir nada. É aquela história do Chico, não é? Não vem ninguém, porque os que tinham que vir já vieram, já deram o seu recado. Jesus já veio. Ele continua a nos instruir através da inspiração, para que nós possamos fazer a parte que nos cabe. E nós já fizemos. Quem de nós aproveitou esse tempo para essa viagem interior? Levante o braço. A nossa consciência vai nos dizer. Então não vai ser de uma hora para outra. Não existem milagres. Os milagres são obras nossas nesse sentido. Nós temos que mudar para que o que está fora de nós mude. Daí a responsabilidade com os nossos filhos, com os nossos netos. Eles estão aí como artífices dessa mudança. Mas se eles não encontram em nós o respaldo necessário para que eles possam fazer a mudança, para que eles tenham condições de fazer a mudança, o que vai ser? Cabe a nós respondermos isso. O mundo só muda se nós mudarmos. Informar a todos que nós temos só mais 50 perguntas. Daqui para amanhã a gente encerra essa live. Na verdade, nós temos aqui só mais 3 perguntinhas, doutora. Mas tem uma bem aqui que ela é muito interessante a ser feita para a senhora, porque, como o próprio Cristo fala, há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, o planeta Terra não é o único planeta a ser habitado, na verdade. As outras comunidades existem, outros planetas existem em seus habitantes. Então, a pergunta é do João. Há outras comunidades cósmicas auxiliando os seres humanos a melhorar a nossa conduta moral? Existem muitas comunidades cósmicas que estão de olhos abertos para os seres humanos. Amigos, alguns não são, mas a maioria é. E eles estão aí realmente para nos auxiliar. Só que eles só podem auxiliar quem quiser ser auxiliado.
Veja, Jesus foi o ser de maior evolução que já existiu sobre a face da Terra. E continua, não é? Em algum lugar, a nos orientar. Muitos de nós o temos dentro de nós mesmos. A essência crística, como a gente fala, não é? Essa energia sutil que vibra dentro de nós, esperando que nós a trabalhemos. Então, existem, sim, muitas comunidades. E nós sabemos, temos a certeza de que eles estão aí, se manifestando, inclusive nas casas espíritas. A gente sabe disso. Porque para eles, na sua tecnologia, muitos já estão superiores a nós e podem fazer desdobramentos, não é? Eles podem deixar o seu corpo, quem viu o Avatar sabe muito bem disso, é bem sugestivo esse filme, que a pessoa ficava dentro de um instrumental apropriado e o seu espírito, não é? O seu corpo astral saía e ia para um nível dimensional diferente. Então, muitos estão aí se comunicando nas casas espíritas. Nós temos irmãos de outros orbes, sim, de olhos em nós, querendo nos auxiliar. Mas, como eu disse para você, só se auxilia quem quiser ser auxiliado. Chegou uma pergunta aqui também agora, só tinha mais duas, mas chegou uma bem aqui de uma pessoa que todos nós conhecemos dentro do movimento espírita de Castanhal, nosso querido irmão Pialho. E a pergunta dele é: o sol do amor nas nossas mentes, em nossos corações e em nossas mãos é bálsamo, mas se configura na alavanca para o espírito? Claro, claro. O amor é a essência de tudo, é a força maior do universo. É aquilo que muda, é aquilo que modifica. Qualquer coisa é modificado pela força do amor. Se nós já tivéssemos trabalhado essa energia que já está dentro de nós, só não trabalhada, não reconhecida, mas se nós tivéssemos já trabalhado essa energia, nós estaríamos fazendo curas. Nós estaríamos num nível espiritual muito mais elevado. A Terra já seria uma terra de regeneração. Então, o amor cobre a multidão de pecados. O amor cura todas as doenças. O amor regenera, rejuvenesce. Nós precisamos amar. Só fazendo uma deixa da sua fala, do que a senhora disse, se nós vamos escolher quem quer ficar no planeta e quem quer, eu quero ficar. Tá? Mas essa pergunta é a última, mas elas estão totalmente interligadas uma com a outra. Nesse momento, o qual o nosso planeta Terra está passando, e com certeza faz parte do projeto da transição planetária, esse quadro pandêmico. Onde está esse caminho? Onde está essa verdade? E onde está essa vida? É a pergunta, doutora. A última pergunta. Certo. Está no Covid. Gente, os vírus, eles são seres que não se consegue ver no microscópio comum. Uma bactéria a gente consegue ver. Mas o vírus, para que ele seja visto, é preciso um microscópio eletrônico. O Covid-19 nós não conhecíamos muito bem. Achávamos no início, quando surgiu lá em Wuhan, na China,
que ele causaria uma gripe com o acometimento maior dos pulmões. E, no entanto, nós descobrimos, a equipe médica que estava na linha de frente, estudando, descobriu que é uma doença sistêmica, né? Quer dizer, que atinge todos os órgãos do nosso corpo, dependendo do tipo de imunidade, do nível onde nós estamos, né, inseridos. Quando existe uma pandemia, já existiram muitas na humanidade, né? A peste negra, a gripe espanhola, muitas já existiram. Quando existe uma pandemia, existe um motivo pelo qual aconteceu a pandemia. Por que seria? Qual é o motivo? Muitos dizem que criaram esse vírus, fizeram uma guerra virológica para matar a maioria das pessoas do mundo. Mas, quando nós começamos a analisar bem, a gente sabe que deve ter um projeto superior para que isso aconteça. E quando nós pensamos que o nosso corpo físico foi criado pelos seres superiores, né? Pelos Cristos cósmicos, e que este corpo continua a se desenvolver até hoje, segundo nos fala Emmanuel em A Caminho da Luz. Então, se nós sabemos que esse corpo foi criado, que cada célula que existe dentro dele é uma criação material, e que existe um princípio espiritual dentro de cada uma que conhece a sua função, sabe o que fazer. Cada célula sabe como proceder, né? Então, existe um princípio direcional dentro dela. Então, se uma célula tem tudo isso, uma bactéria tem, o vírus deve ter também. Então, nós poderíamos dizer, para que a gente possa entender, o vírus é como se ele estivesse no limite entre o mundo material e o mundo espiritual. E quem é que permite que aconteçam as coisas? Vejam só, Deus não dá o sofrimento, porque Ele quer que seus filhos sejam felizes, mas Ele permite, porque nós ainda precisamos do sofrimento como corrigenda, igual como nós falamos ainda agora. Muitos de nós precisamos. A gente escolhe evoluir através da corrigenda. Então, se eles deixaram, os projetistas, né, deixaram que o vírus chegasse até nós, tem que ter um objetivo. E o objetivo é de caráter superior. Nós temos que aprender alguma coisa. Não só sobre a doença, que é o que a ciência quer saber, mas, espiritualmente falando, o que nós temos a aprender com essa pandemia? Às vezes, essa resposta, ela é individual. O que será que nós temos a aprender com essa pandemia? Tem muitas respostas. Cada um de nós precisamos saber o que aprendemos, o que precisamos ainda aprender com esta pandemia. Nada acontece na vida por acaso. O acaso não existe nesse universo, né? Então, quem não aprendeu vai ter que aprender alguma coisa.
maravilhoso esse momento, essa palestra, esses esclarecimentos que a senhora trouxe para nós, doutora, nessa noite de hoje. E já quero fazer um convite para todos os internautas que continuem assistindo e acompanhando o canal da União Espírita Paraense, que está repleto de uma programação maravilhosa, de muita luz, de muito amor para todos vocês, em comemoração a esses 114 anos que a UEP está completando. E já quero fazer um convite para vocês. Amanhã, às 19h30, novamente no canal da União Espírita Paraense e também na página do Nonocré no Facebook, convidá-los para assistir Virtudes na Dor. A Virtudes na Dor, essa resposta será dada amanhã pelo nosso amigo e expositor Marcelo Pereira. Então, uma boa noite a todos. E, doutora Anaeli, a senhora poderia fazer uma prece para nós? Pois não. Vamos, então, respirar profundamente, acessando esse sol interior que mora dentro de nós e que, nesse momento, se irradia para fora, irradiando-se para todos aqueles que convivem ao nosso redor, todos os nossos familiares biológicos e não biológicos, todos aqueles que nos são caros, para todo o nosso estado do Pará, buscando aquelas pessoas que se encontram nos leitos de dor. Se espalha pelo nosso Brasil, essa terra abençoada, se espalha pelo mundo todo, essa energia de amor pleno, de fraternidade. Nós pedimos nesse instante, agradecidos pelo momento, pedimos ao Pai que este amor possa dar o alívio a todos os que choram, a todos os que sofrem, onde eles estiverem. Que os teus filhos, meu Pai, possam sentir a tua presença através das energias do nosso amor. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja.